Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre ângulos de um polígono convexo. Considerando aqui esse polígono, nós podemos destacar aqui os seus ângulos internos e externos. Aqui nós temos um quadrilátero, mas poderia ser outra figura com outra quantidade de lados, e nós podemos observar que nós temos destacado aqui os quatro vértices do ângulo A, B, C e D, e temos destacado em cada vértice o ângulo interno e um ângulo externo adjacente a esse ângulo. Aqui nesse vértice nós temos o ângulo A, que eu indiquei por A maiúsculo, e temos o ângulo externo A, indicado por A minúsculo, e assim nos outros ângulos. O que eu quero destacar nessa figura é que a soma de um ângulo interno com o ângulo externo no mesmo vértice sempre será 180 graus. Note que na figura aqui, a soma desses dois ângulos dá 180 graus, aqui também dá 180 graus, aqui e aqui. Então isso vai acontecer em qualquer polígono convexo. A soma de um ângulo interno com o ângulo externo adjacente sempre será 180 graus. Então eu posso destacar aqui a medida do ângulo A mais a medida de A externo é igual a 180 graus. E assim acontece com os demais. Então, desse modo, sempre que somarmos um ângulo interno com um ângulo externo adjacente, teremos 180 graus. Vamos ver agora como obter a soma das medidas dos ângulos internos de um polígono convexo. Bem, vocês já aprenderam que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. E um detalhe aqui que eu quero destacar é que qualquer polígono convexo pode ser repartido em triângulos. Se você escolhe um vértice, no caso eu escolhi esse vértice aqui, e a partir dele eu tracei todas as diagonais desse polígono. Então, ao traçar as diagonais a partir desse vértice, nós estamos repartindo esse polígono em triângulos. Veja bem, como eu tenho aqui um pentágono e eu reparti em 3 triângulos, e eu sei que a soma dos ângulos internos de cada triângulo é 180 graus, aí fica fácil descobrir a soma dos ângulos internos do polígono do pentágono. Esse ângulo interno do pentágono mais esse ângulo, mais esse e esse, quando eu somar todos, eu obtenho exatamente a soma dos seus ângulos internos. Agora perceba que esse ângulo e esse ângulo juntos equivalem a esse e esse. Assim como esse e esse equivalem a esse aqui e esses dois equivalem a esses dois. Então, se eu somar os ângulos internos desse triângulo, desse e desse, eu vou obter a soma dos ângulos internos do pentágono. Como cada triângulo, a soma dos seus ângulos internos é 180 graus, então a soma dos ângulos internos do pentágono será, chamando aqui de S, será 3 vezes 180 graus. Ou seja, essa soma é igual a 540 graus. Essa é a soma dos ângulos internos do pentágono. E se eu tivesse que somar de um hexágono, ou de um quadrilátero, ou de um decágono, por exemplo, como é que eu faria para obter a soma dos ângulos internos? O detalhe é simples. Basta você
escolher um vértice e a partir dele descobrir quantas diagonais dá para traçar no polígono. Quando você traça as diagonais, você obtém o número máximo de triângulos que esse polígono pode ser dividido. Então, olhando para essa figura, note que desse vértice, como esse polígono tem 5 vértices, desse vértice aqui só podem partir 2 diagonais. Ou seja, eu nem posso ligar esse vértice a esse, nem a esse, nem a esse vértice. Então só partem 2 diagonais. Então, o polígono aqui tem 5 lados. Então eu divido esse polígono em 3 triângulos. Veja nesta tabela como é que fica a divisão de outros polígonos em triângulos e como obter esse número de triângulos. Qual a relação que o número de lados tem com o número de triângulos que o polígono fica dividido. Por exemplo, o quadrilátero. Escolhendo, por exemplo, o vértice A, só pode ser traçada uma diagonal. A diagonal AC. E assim o quadrilátero fica dividido em 2 triângulos. Note que o quadrilátero tem 4 lados. O número de triângulos formados é igual a 2, ou seja, o número de lados menos 2. E assim a soma dos ângulos internos é 2 vezes 180, que é igual a 360 graus. No pentágono, que tem 5 lados, podem ser traçados 3 triângulos, ou seja, o número de lados que é 5 menos 2. E assim a soma dos ângulos internos é 3 vezes 180, que dá 540. No hexágono, o número de triângulos que pode ser traçado é 4, ou seja, 6 menos 2. E assim a soma dos ângulos internos é 4 vezes 180, que é igual a 720. No heptágono, o número de triângulos que podem ser formados é 5, ou seja, 7 menos 2. E assim a soma dos ângulos internos é 5 vezes 180, que é igual a 900. Agora, perceba que para dividir o polígono em triângulos, basta subtrair o número de lados menos 2 e obtém-se a quantidade de triângulos que pode ser dividida. Deste modo, é possível a gente obter uma fórmulazinha que nos permita calcular a soma dos ângulos internos de qualquer polígono. Se eu considerar um polígono qualquer de n lados, eu vou ter que a soma dos seus ângulos internos será igual a o número de lados, no caso é n, menos 2, multiplicado por 180. Ou seja, se eu pego o número de lados e subtraio 2, eu obtenho o número de triângulos que esse polígono ficou dividido. Como cada triângulo mede a soma dos ângulos internos é 180 graus, então eu multiplico esse número por 180 e obtenho a soma dos ângulos internos. Então esta é a fórmula que nos permite calcular a soma dos ângulos internos de um polígono convexo qualquer. Qual é a soma dos ângulos internos do pentadecágono? O pentadecágono é um polígono de 15 lados. Então, para descobrir qual é a soma dos seus ângulos internos, vamos só aplicar a fórmulazinha. SI é igual, no caso, a quantidade de lados é 15, o N é 15, ou seja, 15 menos 2, multiplicado por 180. Ou seja, a soma é igual a 13 vezes 180 graus. Então, multiplicando 13 por 180 graus, nós obteremos 2.340 graus. Então essa é a soma dos ângulos internos do pentadecágono. Muito fácil encontrar a soma dos ângulos internos se a gente conhece a quantidade de lados do polígono. Exemplo 2. Qual o polígono cuja soma dos ângulos internos é 3.240 graus? Eu conheço a soma, mas eu não conheço a quantidade de lados. É exatamente o que eu preciso saber para descobrir qual é o polígono. É só substituir esse número na fórmula. A fórmula SI é igual a N menos 2 vezes 180 graus. O que eu quero descobrir é o N, que eu já tenho o SI, que é a soma. Estou substituindo 3.240 vai ser igual a N. Aqui, como eu tenho N menos 2 multiplicado por 180, N multiplicado por 180 é igual a 180N.
E 2 vezes 180 dá 360 graus. Então, aqui eu tenho uma equação do primeiro grau para resolver, onde a incógnita é n. Eu posso agrupar os termos semelhantes em membros separados. No caso aqui eu tenho um número e aqui eu tenho um número, eu posso agrupar esses dois números no mesmo termo. Então nós temos que, trazendo esse número para cá, 3.240 mais 360 é igual a 180n. Vamos estudar 3.600 igual a 180n. Como eu tenho que 180n igual a 3.600, para encontrar o n eu divido 3.600 por 180. Então n é igual a 3.600 dividido por 180. Simplificando a divisão, eu posso eliminar esses zeros aqui. Então fica 360 dividido por 18. 36 dividido por 18 dá 2. Então 360 dará 20. Então esse polígono tem 20 lados. O polígono de 20 lados é o icoságono. E agora nós vamos calcular a soma das medidas dos ângulos externos de um polígono convexo. Aqui eu indiquei as medidas dos ângulos internos nesse primeiro polígono por A, B e C e dos ângulos externos por M, N e P. A gente já sabe que a soma dos ângulos internos no triângulo é 180 graus, mas o que me interessa é descobrir a soma dos ângulos externos. Sei também que a soma desses dois ângulos dá 180 graus, aqui também dá 180 graus e aqui essa soma também dá 180 graus, ou seja, A mais M é igual a 180 graus, B mais N é igual a 180 graus e C mais P é igual a 180 graus. Bom, como eu já sei que A mais B mais C dá 180 graus, agora se eu somar A mais M mais B mais N mais C mais P, vai ser igual a soma 180 graus mais 180 mais 180, ou seja, 540 graus. Daqui eu tenho que A mais B mais C mais M mais N mais P é igual a 540 graus. Só que eu sei que essa partezinha aqui, que é a soma dos ângulos internos, é igual a 180 graus. E isso aqui, que é a soma dos ângulos externos, é a diferença entre 540 e 180. Então, neste caso aqui, eu tenho que a soma dos ângulos externos, eu vou chamar de SE, é igual a 360 graus. Porque 180 mais 360 é igual a 540. Agora vamos observar aqui no quadrilátero. Eu sei que A mais M dá 180, B mais N dá 180 graus, C mais P dá 180 e D mais Q também dá 180 graus. Bom, se observar a soma de todos os ângulos internos com os ângulos externos do quadrilátero, vai dar 180 vezes 4, ou seja, vai dar 720 graus. Então, somando A mais B mais C mais D, que são os ângulos internos, com os externos, que são M mais N mais P mais Q, essa soma aqui é igual a 720 graus. Ou seja, esses são os ângulos internos, a soma dos ângulos internos do quadrilátero dá 360 graus e esses são os ângulos externos. A soma dos ângulos externos vai ser exatamente a diferença do que falta para chegar em 720, que é exatamente 360 graus. Então, no triângulo, a soma dos ângulos externos deu 360 graus. No quadrilátero também deu 360 graus. Se a gente fizer para o pentágono, para o hexágono, para o heptágono, a gente vai ver que essa soma sempre será igual a 360 graus. Mas por quê? Note que quanto mais lados tem um polígono, a tendência é que seus ângulos internos, se os lados tiverem aproximadamente o mesmo tamanho, a tendência é que os ângulos internos eles fiquem cada vez maiores. Eles vão ficando cada vez maiores, cada vez mais próximos de 180 graus. À medida que o ângulo interno aumenta a sua medida, o ângulo externo diminui.
a medida. Então, por isso que podem ter uma infinidade de ângulos externos, o polígono, dependendo da quantidade de lados, se forem muitos lados. Então, se o polígono tem muitos lados, os ângulos externos terão medidas menores, de modo que a soma deles sempre será igual a 360 graus. E para finalizar esta aula, vamos falar sobre ângulos de um polígono regular. Bom, se um polígono é regular, ele tem todas as medidas congruentes, ou seja, os lados têm a mesma medida, os ângulos internos, cada um tem a mesma medida do outro, e os ângulos externos também têm a mesma medida. Então, se eu tenho um polígono regular e eu sei a soma dos seus ângulos internos, por exemplo, eu consigo descobrir quanto mede cada ângulo. Assim, é possível descobrir também quanto mede cada ângulo externo. Então, para obter a medida do ângulo interno ou externo de um polígono regular, basta utilizar essas fórmulas. Ou seja, se eu quero descobrir o ângulo interno, eu divido a soma dos ângulos internos pela quantidade de lados, que eu estou indicando aqui por N. Eu posso utilizar essa fórmula aqui se eu conheço o número de lados. E para encontrar o ângulo externo, eu divido 360, que é a soma dos ângulos externos, por N, que é a quantidade de lados. Por exemplo, qual a medida dos ângulos internos e externos do decágono? O decágono tem 10 lados. Então, para descobrir a medida do ângulo interno, seria conveniente descobrir a soma dos ângulos internos. Eu posso substituir direto aqui na fórmula. O decágono tem 10 lados. Então, o seu ângulo interno será igual a 10 menos 2. Detalhe, aqui tem parênteses. 10 menos 2 vezes 180, dividido por 10, que é a quantidade de lados. Então, esse ângulo interno será igual a 8 vezes 180 igual a 1440 dividido por 10. Ou seja, esse ângulo interno é igual a 144 graus. Então, essa é a medida do ângulo interno do decágono. E para descobrir a medida do ângulo externo, divide-se 360. O ângulo externo é igual a 360 graus dividido por 10. Ou seja, esse ângulo externo é igual a 36 graus. É fácil descobrir a medida do ângulo externo, porque a soma dos ângulos externos sempre é 360. Quando eu divido pela quantidade de lados, eu obtenho aí a medida do ângulo externo. Bom, como o ângulo externo, a soma dos ângulos externos é sempre 360 graus, é fácil descobrir o ângulo externo. Se eu descubro o ângulo externo, fica fácil descobrir o ângulo interno. Então eu poderia utilizar, em vez de fazer esse cálculo, eu poderia utilizar a seguinte ideia. Se eu sei que o ângulo externo é igual a 360 dividido pela quantidade de lados, que no caso é 10, eu já obtenho que aqui é 36 graus. Se eu sei que a soma dos ângulos externos de um polígono, no caso do decágono, é 36 graus, para descobrir o ângulo interno, o ângulo interno é o suplementar desse ângulo, ou seja, é quanto falta nele para completar 180 graus, ou seja, é 180 graus menos 36 graus, ou seja, o ângulo interno do decágono é exatamente 144 graus. Essa é uma outra maneira de você encontrar o ângulo interno de um polígono regular. Você descobre o ângulo externo e a partir dele obtém o ângulo interno. Então assim, nós finalizamos a aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido aí o conteúdo estudado, possam aplicar nas atividades. Então, bons estudos e até a próxima aula.